Boa noite, minhas senhoras e meus senhores. Muito obrigado pela vossa presença. Vamos dar início a mais uma conversa da Academia à quinta-feira. Desta vez trazemos o conhecido historiador Jean-Michel Mabeko-Tali, que nos vai falar sobre as lutas de libertação anticolonial em África e os meandros das solidariedades internacionalistas das esquerdas comunistas ocidentais. Eu vou, de seguida, apresentar o moderador da sessão de hoje. Trata-se do nosso confrade Albino Carlos, que é jornalista, comunicólogo, escritor e é docente na Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto. É doutor em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e tem graduação em Ciências de Comunicação pela Universidade Nova de Lisboa. É membro da Academia Angolana de Letras e membro da União dos Escritores Angolanos. Bom, não vou apresentar as funções políticas que desempenhou, não é o caso, mas, portanto, é a pessoa que vai moderar a nossa conversa de hoje. Passo desde já a palavra ao confrade Albino Carlos para apresentar o nosso conferencista e dirigir os trabalhos a partir de agora. Portanto, nós temos, como habitualmente, até meia hora de apresentação e depois temos até 1 hora de debate, num total máximo de 1 hora e meia. Muito obrigado uma vez mais pela vossa presença. Confrade Albino Carlos, a palavra é sua. Muito obrigado, confrade Paulo de Carvalho. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade para participar nesse conjunto de debates, na condição de moderador. Eu tenho o prazer de moderar o debate sobre as lutas de libertação anticolonial em África e os meandros das solidariedades internacionalistas das esquerdas comunistas ocidentais. Quem vai animar o nosso debate é o professor Jean-Michel Mabeko-Tali, é uma pessoa bastante conhecida, sobretudo no nosso país, onde foi professor durante muito tempo na Universidade Agostinho Neto. O professor Jean-Michel Mabeko-Tali é doutorado em História e mestre em Estudos Africanos. É professor, neste momento é professor titular da Cátedra de História de África da Universidade de Howard, em Washington, Estados Unidos. É uma pessoa que conhece profundamente os movimentos de libertação nacional, sobretudo os 3 movimentos de libertação nacional angolano, o MPLA, a FNLA e a UNITA. Tem mesmo um livro sobre o MPLA. O professor também tem outras publicações, tem outros livros, também fez uma incursão pelo romance. Mas hoje vamos falar sobre as lutas de libertação. Será que faz sentido hoje falarmos sobre luta de libertação anticolonial? Será que a esquerda universal, a esquerda ocidental, as esquerdas africanas estão preparadas para os desafios atuais? Será que o problema atual de África resume-se ainda nas questões da colonização? Esta e outras questões, muitas outras questões, vão ser aqui debatidas, vão ser esclarecidas, vão ser compreendidas pela intervenção do professor Jean-Michel. É nesse contexto que eu, então, passo a palavra ao professor Jean-Michel para, de sua justiça, fazer um ponto de situação da luta de libertação anticolonial em África e os meandros das solidariedades
internacionalistas das esquerdas comunistas. Professor Jean-Michel, seja bem-vindo, boa noite e a palavra é sua. Boa noite, obrigado. E gostaria, antes de mais, de agradecer o convite e tudo aquilo que o meu colega, o Dr. Paulo Carvalho, fez para organizar isso e o resto do pessoal da academia. O convite me foi endereçado a quando da minha estadia ultimamente em Luanda, quando fui lá, ultimamente não, da última vez fui lá para a família, mas quando, enfim, pela minha surpresa, recebi portanto, o Prêmio Nacional da Cultura e na conversa com o senhor ministro, ele perguntou-me se estaria interessado em intervir na academia. Bom, claro que é uma honra para mim e ao mesmo tempo uma responsabilidade, porquanto não estou à frente de estudantes, estou à frente de colegas, portanto é um assunto sempre delicado. Eu tinha proposto este tema porque, e para responder à pergunta que fez há bocado, acho que ainda estamos naquilo, né? Eu costumo dizer aos meus estudantes, olha, eu sou um permanente combatente da liberdade, porque como africano eu sei, vivi fora e sei o quanto, como estudante em França, nós os africanos dizíamos sempre, aquilo que o francês faz uma vez, nós temos que fazer 4 vezes, porque ninguém acredita que podemos fazer coisas. Então, estamos sempre perante o desafio, né? E se a gente estender a questão a nível dos nossos países, estamos ainda em luta. Estamos ainda em luta. Temos uma bandeira, presidente com o hino, mas a economia, nem sempre temos a mão em cima da nossa economia. Portanto, as lutas continuam, com certeza. E neste âmbito, o meu interesse aqui era falar, bom, já temos meia hora, né? O professor tem uma maneira de falar muito, vou tentar ir ao essencial. Eu queria, digamos, basear a minha intervenção, sobretudo sobre a questão das solidariedades internacionais. Tenho ultimamente, estando a refletir muito sobre o que resta dessas solidariedades antigas. Quando uma vez recebi um vídeo de um moçambicano a ser massacrado na rua na África do Sul, eu chamei o meu primeiro estudante de doutorando aqui, que eu defendi o doutorado comigo, é um sul-africano, agora dá aula aí na Witwatersrand University, em Joanesburgo. Neo, mas explica-me o que é que se passa aí. Moçambique sacrificou-se tanto e como é que o moçambicano pode ser, enfim, massacrado na rua? Ninguém me contou. Eu vivo no sul da Angola, eu sabia eu vi o que era um bombardeamento. Eu sei que Maputo fica na fronteira. E nós estávamos no Lubango, e era mais complicado. Maputo na fronteira apanhava literalmente todos os dias. Moçambique pagou muito, e se esse é o preço da solidariedade, então é uma tristeza. Mas não vou falar hoje da África, vou falar sobretudo de uma solidariedade que veio sobretudo dos países, digamos, da esquerda europeia, ocidental em geral, mas sobretudo da esquerda comunista. Quero mostrar a importância que tiveram essas solidariedades, quer para os africanos, quer para os asiáticos, e, sobretudo, ver também todas as ambiguidades que houve nessas solidariedades. Muitas vezes, mais do que a ambiguidade, houve até traições por parte de gente que a gente não esperava. Somos nossos camaradas, mas por uma série de razões que têm a ver com a geopolítica internacional, não foi raro que o movimento se sentisse traído por aqueles que eram, enfim, os companheiros de luta. Portanto, qualquer luta de libertação tem, no mínimo, precisa de 3 coisas essenciais. A primeira, claro, ter uma base militante, uma massa que está pronta a seguir o projeto de libertação e que possa partilhar os ideais e pronta a sacrificar-se para isso. E, em segundo lugar, o movimento, quando se forma, precisa de uma base logística, de um apoio logístico em armamento seguro e constante, de forma a poder sustentar, portanto, o esforço de luta contra o ocupante.
Mas há outra frente, que para mim é fundamental, a frente diplomática. O movimento de libertação precisa de uma diplomacia ativa, eficiente, não só para receber os armamentos, mas porque precisa de tribunas internacionais. Não há pior coisa para um movimento de libertação do que o silêncio. Vamos pensar naquilo que aconteceu em Timor-Leste. O meu amigo Roque Rodrigues, agora é importante em Timor, passávamos horas de conversa lá em Luanda, o silêncio acerca do Timor foi quase que mortal. E quando finalmente se conseguiu abrir as tribunas internacionais através de uma série de apoio, de repente as pessoas se lembraram que sim, havia um povo que estava aí quase que esquecido, em Timor, a lutar contra uma potência. A Indonésia é uma potência, comparado com aquela pequena terra de Timor. Portanto, as tribunas internacionais são fundamentais quanto às armas para um movimento de libertação. O silêncio pode matar uma luta. Portanto, daí a importância, efetivamente, de a gente estudar a solidariedade, entender essa solidariedade, o preço que muitas vezes se pagou para essa solidariedade. Portanto, se tomamos o caso de Angola, bom, claro que é um caso complicado porque tivemos 3 movimentos de libertação, mas, de forma geral, a luta começou por uma espécie de trabalho prospectivo, ir à procura de, enfim, usar laços, às vezes, pessoais, de amizade, contactar organizações internacionais. Estou a pensar aqui nos estudantes que andaram em Portugal e em outras partes da Europa, que pouco a pouco foram tecendo laços com a esquerda, quer portuguesa, quer, enfim, da França, mas sobretudo portuguesa, e que essas alianças, essas primeiras alianças, através de contactos informais, pessoais, acabaram por criar, no caso do MPLA, criar uma base que iria mais tarde ser absolutamente necessária para que o movimento angolano tivesse, no ventre mesmo do monstro colonial, elementos de contato. Portanto, acontece que nessa rede de solidariedade, do modo geral, se há, digamos, organizações que jogaram um papel fundamental a nível europeu, a nível ocidental, nas lutas pelas independências, foram em geral os partidos comunistas, da esquerda comunista. Eu insisto nisso porque a esquerda socialista muitas vezes foi muito complexa e, bom, isso pode ser um debate para outro momento, mas foi sobretudo a esquerda comunista que apoiou, com todas as vezes muitas nuances, mas apoiou essas lutas e deu o melhor de si para que essas lutas pudessem vencer. Portanto, isto, a nível global, quer para a África, quer para a Ásia, o papel desses partidos foi fundamental. E mesmo depois das independências, nas lutas para o desenvolvimento econômico, para se poder, enfim, definir as políticas face naquela época, sobretudo, da Guerra Fria, aos 2 blocos, a ajuda intelectual de muitos comunistas foi fundamental no sentido de teorizar as coisas, de teorizar as lutas, desta vez a luta para o desenvolvimento. Bom, claro que países como Cuba, não, a China e os países socialistas da Europa Ocidental, cada um com as suas nuances, porque a ajuda da Roménia não foi a mesma que a ajuda, por exemplo, dos soviéticos, mas cada um trouxe realmente um contributo importante que permitiu que, mesmo depois da independência, os países pudessem sobreviver no meio digamos, daquele confronto global que havia no meio da Guerra Fria. Portanto, isto é bom sublinhar. Nenhum país capitalista deu armamento a um movimento de libertação para combater outro país capitalista. Isto, embora houvesse, e houve, apoio de organizações de países como os países nórdicos, que me lembro que lá em Brasília, quando veio a primeira delegação de nórdicos, de 2 gajos que nós alcunhamos Asterix e Obelix, porque um era um agrado, era pequeno, para construir o Instituto de Angola em Ndolizi. Portanto, foi uma ajuda de um país não socialista, através de organismos de solidariedade. Houve isso, mas em termos daquilo que era essencial,
ou seja, o armamento e a diplomacia. Claro que quer o Partido Comunista, quer o país socialista jogaram um papel fundamental. Acontece, no entanto, que quando procuramos, enfim, aprofundar as coisas, isto nem sempre foi de forma linear e muitas vezes seguiu, enfim, caminhos complicadíssimos que iam de condições para o apoio até a chantagem política. Isso aconteceu e temos provas disso, constantemente. E eu sou a primeira pessoa a dizer isso porque o comandante Che Guevara, que era uma pessoa muito crítica, foi a primeira a pôr em causa, literalmente, a uma dada altura, a sinceridade dos soviéticos, que ela achava que os soviéticos se comportavam como qualquer país capitalista na sua relação com os países do terceiro mundo e que exigiam condições que não se esperava de um país que era suposto apoiar as lutas dos povos, portanto, que queriam a sua independência. E sabemos disso, sobretudo na famosa mensagem que ele mandou para a Tricontinental, tá? Que foi muito crítica, bom, que criou um mal-estar em Cuba, mas ele estava a dizer aquilo que, enfim, se calhar o próprio Fidel pensava, mas não era bom dizer isso numa altura em que a União Soviética era o único apoio seguro para Cuba. Portanto, isto, para se entender essas complicações, às vezes, porque que nem sempre as coisas foram solidárias e porque que houve hesitações, muitas vezes, para se aceitar sequer a ideia da independência, a ideia de os povos colonizados poderem ir para a sua liberdade. E que estas hesitações vieram não de um partido capitalista, mas até do próprio Partido Comunista, que não embarcaram logo na ideia de que os povos colonizados pudessem iniciar a sua luta. E, bom, cito aqui o caso mais conhecido, claro, o caso da relação do MPLA com o Partido Comunista, enfim, o futuro dirigente do MPLA, com o Partido Comunista Português. A relutância do PCP é aceitar a ideia de que estava na hora dos angolanos, dos colonizados, tanto do Império Português, iniciar a sua luta. Eles condicionavam isso à queda do capitalismo em Portugal, depois é que se podia falar, enfim, da luta da libertação. Bom, isto levou um bom tempo até que, enfim, o PCP mudou da atitude, mas voltarei mais tarde por que o PCP mudou de atitude. Não foi por, enfim, sempre amizade, mas porque uma conjuntura que obrigou todos os partidos comunistas europeus a ter que, enfim, mudar a atitude. Portanto, no caso do PCP, há digamos, um bemol que eu costumo pôr. Temos que nos lembrar que foi um partido que passou, enfim, anos na clandestinidade. Daí que o jogo do cintura era muito mais complicado. O mesmo aconteceu com o Partido Comunista Italiano, na sua relação com quer os comunistas tunisinos, que é uma colônia portuguesa, enfim, italiana, quer da Etiópia. O Partido Comunista Italiano andou numa situação muito complicada, um jogo de cintura muito complicado, ajudando, mas às vezes colocando condições, porque, sobretudo, com a subida do fascismo, claro que era também um aparelho clandestino, e aí as condições não eram das mais fáceis. Mas, felizmente, no 5º Congresso do PCP, houve mudança de atitude e o PCP aderiu à ideia de que, sim, não era preciso esperar que o proletariado português vencesse a luta contra o capitalismo em Portugal, mas que estava na hora dos colonizados iniciarem a sua própria luta. O mesmo aconteceu com a Argélia. O Partido Comunista Francês teve a mesma atitude, condicionando o apoio à ideia de que, primeiro, o proletariado francês tinha que acabar com o capitalismo em França, ou seja, enfim, subir ao poder, e depois que se podia pensar em ajudar os argelinos. Isto criou uma situação muito mais complicada do que em Angola. Por quê? Porque havia um Partido Comunista argelino, sério, bem organizado, e, bom, claro que tinha uma relação com o PCF, só que quando o PCF levantou esta questão, isto colocou o Partido Comunista Argelino numa situação impossível. Ele teve que se dissolver para poder integrar a FLN, a Frente de Libertação da Argélia, e que era a única solução. Bom, isto criou uma relação, até agora, ainda ressentida, entre enfim, a própria FLN e o PCF. A ideia de que tinha que se condicionar
a independência da Argélia, a queda do capitalismo em França. Portanto, no caso das colônias italiana ou belga, no fundo a atitude foi sempre a mesma. A única exceção que podíamos fazer em relação ao Partido Comunista da Grã-Bretanha, por uma razão simples. Esse partido não tinha nenhuma influência, quase nenhuma, aliás, sobre o Partido Comunista da África do Sul. O Partido da África do Sul era um partido muito independente e, para além disso, a questão sul-africana se colocou de uma forma um pouco diferente, comparada com o que se passava nos impérios coloniais à volta. Mas isto para dizer que o Partido Comunista da África do Sul sempre escapou a esse tipo digamos, de papel do irmão mais velho que dita o que você deve fazer. Sempre escapou a isso. Mas tem a ver com a situação especial da África do Sul. Mas essas ambiguidades não podem ser entendidas se nós não olharmos para a situação do movimento comunista internacional no seu todo, dominado até nos anos 50, digamos, depois da morte de Stalin em 53, e mesmo assim os primeiros anos do Khrushchev não foram assim muito claras, em que o Comintern, saído da Terceira Internacional, fundado por Lenin em 1919, literalmente dominou a vida do mundo comunista internacional, ao ponto de condicionar, de certa maneira, a atividade de alguns desses partidos. E, mais claramente, que havia necessidade para o Comintern de se consolidar o movimento comunista internacional, aliás, ao nível europeu, sobretudo depois da derrota, enfim, da insurreição na Alemanha, em 1918. A Alemanha era um lugar fundamental na teia que o Comintern tinha mais tarde criado para que se pudesse gerir a questão das colônias, e nestas colônias, quer ao nível africano como ao nível asiático. Portanto, a seguir o falecimento de Lenin e a subida de Stalin, a coisa mudou. Stalin focalizou literalmente a questão da luta a nível europeu. E a justificação era que, com a subida do fascismo, para Stalin, a Europa tinha prioridade. Não se esquecia da questão das colônias, mas era preciso que os partidos comunistas criassem laços de solidariedade até com os partidos social-democratas, por exemplo, e os partidos socialistas, porque era preciso uma larga frente contra o fascismo, daí que a Europa se tornou o centro da luta e as colônias, nesse sentido, foram mais ou menos esquecidas. Portanto, o Comintern, no fundo, é que ditava as coisas. E quem controlava o Comintern, logicamente, que era o Partido Comunista da União Soviética, e isto acabou por condicionar o trabalho dos próprios comunistas ao nível europeu. Portanto, entre os anos 20 e 40, todo aquilo que se passava como luta a nível europeu foi caracterizado por essa necessidade de uma espécie de aliança, digamos, uma esquerda um pouco mais larga, para fazer face à subida do fascismo. Isto, enfim, iria condicionar aquilo que, no fundo, no princípio, quando os bolcheviques chegam ao poder, a questão das colônias é uma questão fundamental. Fundamental, embora eles achassem que, comparando a África com a Ásia, que ao nível asiático a questão das lutas de classe era muito mais clara, devido ao nível de desenvolvimento da sociedade. Ao nível africano, a coisa não era muito clara, não havia uma forma de definir a questão fundamental da luta de classe. Mas, por outro lado, temos que nos lembrar que os partidos comunistas da Europa Ocidental pertenciam a uma sociedade concreta, não eram assim, estruturas assim um pouco ao ar, ou seja, a sociedade capitalista, que era a portuguesa, que era, enfim, a francesa ou a inglesa. Portanto, eles não eram o mundo da cultura política local de cada país. E, portanto, por mais que eles tivessem tido o mérito de ser os primeiros a levantar a questão colonial, mas eles pertenciam a este mundo em que a cultura política e a relação de força dentro de cada país acabava por condicionar, digamos, a forma como era expressa essa solidariedade. Portanto, temos, no caso da França, por exemplo, que a luta entre, digamos, a concorrência, digamos assim, política entre Partido Comunista, Partido Socialista, os sociais-democratas, para o controle da base social, levou a que os comunistas fizessem certas concessões
independentemente da diretiva do Comintern de uma aliança, havia essa concorrência entre os diversos partidos para o controle da base social, e isto levou a uma série de concessões que iriam afetar, de certa maneira, a ideia inicial, antiga, de uma solidariedade total, absoluta, para que os povos colonizados pudessem ter a sua independência. E para o social-democrata, por exemplo, a questão da decolonização não se colocava. Pelo contrário, eles achavam que devia-se manter as colônias, desenvolver as colônias de forma que houvesse uma extensão, digamos, do proletariado ao nível das colônias para fazer uma grande família proletária entre as metrópoles e as colônias. Portanto, a questão da decolonização não passava não era parte dos seus programas. Portanto, passo sobre a questão do fascismo, porque ele condicionou muito essa situação, mas foi preciso, efetivamente, que, depois da Segunda Guerra Mundial, a morte de Stalin e o abandono da ideia de que devia se centralizar a luta a nível europeu, de dois, devia se consolidar digamos, as conquistas do país, o único país socialista que havia na altura, e para depois pensar em, enfim, dar aos povos colonizados maior atenção. Portanto, isto foi importante, e mesmo quando Khrushchev estava ao poder, levou um certo tempo. O outro aspecto que quero sublinhar aqui, que acabou por condicionar essas lutas, foi, digamos, a querela sino-soviética. Ela teve um impacto muito negativo, tanto quanto a Guerra Fria, porquanto colocou o jumento de libertação da situação absolutamente complicada, ter que escolher entre os chineses e os soviéticos. E os dirigentes do MPLA sabem disso, daquela chantagem, ou estão conosco, ou estão contra nós. Os chineses fez a mesma chantagem, os soviéticos fez a mesma chantagem, ao ponto de os soviéticos deixarem cair o MPLA nos anos 70, por se falar com propriedade, porque viu o MPLA passar fome em Brazzaville, porque foi abandonado literalmente pelo soviético, coisa dessa chantagem política, geopolítica, digamos assim, nessa luta. Mas, seja como for, as mudanças que há na atitude, quer ao nível do Comintern como do resto do Partido Comunista Europeu, a mudança vai acontecer sobretudo com, digamos assim, 4 eventos fundamentais que vão levar a uma certa evolução. Primeiro, a independência da Índia, em 47. Isto abriu portas para que outros pudessem sonhar. Depois, há a vitória de Mao Tse-tung na China, a proclamação da República Popular da China, em 49, que abre uma base de solidariedade, isto iria ser fundamental para os vietnamitas, por exemplo. E a derrota francesa em Dien Bien Phu, quando o exército vietnamita, da Frente de Libertação do Vietnã, derrota o exército francês em Dien Bien Phu em 54, essa humilhação de um dos maiores exércitos europeus abriu portas para que houvesse maior sonho e, sobretudo, para que houvesse uma nova dinâmica. Tanto mais que, logo naquele ano, em novembro, aliás, a guerra inicia em Argélia e, desta vez, para não parar mais. Portanto, esses eventos são realmente importantes para a gente entender o seu impacto depois sobre a questão da solidariedade. Há um evento fundamental, a Conferência de Bandung, em 55, em que encontramos, claro, Nehru da Índia, encontramos Tito, um pouco dissidente do mundo comunista, contra o Stalin, encontramos o Zhou Enlai, uma figura-chave da nova República da China, e encontramos líderes que vieram de praticamente todos os impérios coloniais para debater na questão do futuro, dos impérios coloniais, do futuro, mesmo daqueles que já tinham obtido a sua independência, entretanto. Encontramos o Nasser, por exemplo, do Egito, um país já independente. Portanto, esse evento vai ter uma influência muito importante na evolução da questão da solidariedade com as colônias, ao ponto de o próprio Comintern começar, efetivamente, a reanalisar a questão e abrir as portas para que os partidos comunistas europeus, que no fundo dependiam das ordens da grande burocracia do Comintern, pudessem abrir mão das restrições que estiveram. Tanto mais que, logo a seguir, o PCP, falando com o delegado
enfim, angolano no Congresso, diz que está na hora dos povos seguir a sua via, não é preciso esperar que o capitalismo caísse em Portugal. O Partido Comunista Francês seguiu a mesma via, e, portanto, há aqui um momento chave, efetivamente, e Bandung vai dar mais alento ainda para que se entendesse que não havia mais maneira de esperar e que era preciso dar aos povos o apoio necessário. E a derrota francesa realmente veio alimentar essa esperança, alimentar essa abertura, e, enfim, morre o Stalin, sobe o Khrushchev e começa, efetivamente, uma nova era nessa relação entre os partidos comunistas ocidentais e o movimento de libertação. Enfim, os povos colonizados na sua procura para, enfim, sair da colonização. Portanto, infelizmente, apesar disto tudo, repito, até os anos 70, até quando a independência de Angola, a questão da luta, da querela entre os chineses e os soviéticos manteve-se aí e colocou muitos movimentos de libertação na situação impossível. O caso do MPLA é o mais evidente, né? Como chantagem do lado do outro, porque Agostinho Neto recusava-se a aceitar a condicionante que era: você nos apoia contra o revisionismo soviético e terão todo o apoio. E os soviéticos diziam: você nos apoia contra o aventurismo chinês e terão todo o apoio. Neto sempre disse: olha, somos um movimento de libertação, não somos um Estado. Precisamos do apoio de todos vocês e não queremos entrar nessa luta, nessa querela, que, aliás, enfraquece o movimento comercial internacional. E isto, bom, o preço foi aquele aí do abandono, literalmente, do MPLA pelos soviéticos. Portanto, grosso modo, é isso que posso dizer. Tem meia hora, acho que já passei a meia hora, né? Bom, para depois a gente conversar, tá bem? Eu paro por aí. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, professor, pelas pistas que nos foi dando acerca do tema em questão. De recordar que estamos a falar das lutas de libertação anticolonial e, sobretudo, estamos a falar dos meandros, dos apoios, das solidariedades internacionalistas dos partidos comunistas ocidentais. O professor fez uma incursão sobre estes meandros. Deixa-me já aproveitar a oportunidade que tenho a palavra para fazer pedir alguns esclarecimentos ou solicitar que o professor desse também uma certa tônica, sobretudo no aspecto da solidariedade dos partidos comunistas ou da esquerda extra-ocidentais. O professor, quando começou a sua intervenção, citou o caso do moçambicano que foi massacrado para realçar a importância que houve na solidariedade e no apoio dos movimentos de libertação africanos. O professor também falou sobre o papel, a intervenção de Tito, Nehru, deu também algumas pistas sobre agentes do movimento não alinhado, no sentido de sair um bocadinho daquela órbita dos países socialistas, nomeadamente a União Soviética, mas nós gostaríamos que também falasse sobre esta vertente, a solidariedade, o apoio entre os partidos comunistas ou entre as pessoas de esquerda africanos e dos outros continentes, porque houve grandes apoios. O professor realçou aqui a participação e a colaboração de Moçambique para a libertação da África do Sul. Nós mesmo, aqui em Angola, tivemos grandes apoios também de pessoas de esquerda, da Nigéria, da Guiné, enfim. Houve muito apoio relativamente aos países africanos e países de outros continentes que não o continente europeu. Por outro lado, era também para o professor esclarecer aqui uma certa dúvida que
que suscitou, talvez tenha sido por lapso de linguagem, quando disse que os países capitalistas, nenhum país capitalista apoiou as lutas de libertação nacional. Não os países em si, mas os partidos comunistas desses países apoiaram. Aliás, a intervenção do professor abordou largamente esta contribuição, né, do Partido Comunista Italiano, Partido Comunista Português, enfim, francês, enfim. São de países capitalistas, eram de países capitalistas. Era para destrinçar, fazer esta diferença. Por outro lado, eu gostaria de lançar aqui um desafio ao professor. Não basta falar sobre o passado. Precisamos, neste momento, analisar o presente e o futuro. O que é que se espera, então? Será que as esquerdas vão continuar amorfas como estão, tendo em conta a crise que a esquerda está a atravessar? Neste momento, a maior parte da esquerda está arredada do poder. Aquela esquerda que é muito mais próxima a nós, o Partido Comunista Português, está a atravessar um dos piores momentos, tirando aquele momento da clandestinidade, está a atravessar um dos piores momentos. Então, eu gostaria que o professor também, neste momento estamos perante a questão da Ucrânia, que perspectivas para a esquerda atual? Será que a esquerda tem possibilidade de unir-se? Será que ainda existe diferença entre esquerda e direita? Enfim, eu gostaria que o professor também, na próxima abordagem, focasse relativamente a essa questão, porque é preciso pensar o amanhã, o hoje e o amanhã. Dito isto, eu passo então a palavra aos participantes ao debate, depois passarei a palavra ao professor novamente para esclarecer possíveis intervenções ou perguntas por parte dos caríssimos participantes do nosso debate. Faz favor. Ok. Respondo já ou não, se calhar vamos ouvir, se calhar há pessoas que querem fazer a intervenção. Se não quiserem fazer a intervenção, eu passaria a palavra ao professor. Se calhar, quando o professor falar, vai dar mais argumentos, Ok, obrigado. Tá bom. Até agora não há nenhuma inscrição. Então, vamos adiantar e sim, ficamos aí, tá bom? Eu acho que era melhor o professor adiantar e se calhar... Tá. Obrigado. Sim, energia ao nosso debate. Eu fui avisado que o tema da intervenção era curto, portanto tinha que fazer uma escolha, centrar numa temática que me parecia pertinente, justamente porque estamos hoje, para a última parte da sua pergunta, outra vez perante desafios que nos enviam para a Guerra Fria. E temos diplomatas europeus, enfim, viajando de país em país para convencer cada país africano da sua causa. Portanto, acho que o Lavrov esteve há pouco tempo em Luanda. Está cá. Bom, então, portanto, voltamos a essa questão de que a opinião dos africanos conta. Bom, isso é que o Lavrov aí deve ter lembrado aos angolanos que a União Soviética deu alguma coisa, né? Se os angolanos não quiserem voltar... Bom. E, aliás, o Putin lembrou isso há pouco tempo, quando foi lá o presidente do Senegal para pedir lá, enfim, a questão do trigo, quando Putin disse é bom lembrar que nós estivemos sempre com os povos africanos nas suas lutas para, portanto, a independência. Portanto, não é agora que vamos abandonar, não, coisa assim. Bom, cada um se lembra do passado. E, portanto, escolhi isto porque foram solidariedade realmente que, de certa maneira, definiram muitas vezes a sorte de alguma luta de libertação. O caso que citei há bocado da Argélia foi praticamente uma questão dramática do fim do Partido Comunista da Argélia, porque justamente os seus companheiros, os seus camaradas de França, puseram uma série de condições que encurralaram bem os argelinos, acabaram por se dissolver. Isto teve um impacto
muito forte depois na própria luta de libertação e da relação que tiveram com a esquerda francesa depois, a esquerda comunista. Bom. Portanto, em relação claro que eu gostaria de ter mais tempo para falar do lado africano das coisas, logicamente. Mas, bom, tive que escolher isso aí para poder, enfim, ir mais depressa. O resto podemos conversar sem problema nenhum. Quando eu digo que nenhum país, o que eu disse foi que nenhum país capitalista, fala aqui dos Estados, deu arma a um movimento de libertação. Deve dar apoio disso, daquilo, mas aquilo que era essencial. Deve-se lembrar do Salazar chantagear o Kennedy, né? Você quer a independência dos negros, então vão sair da base da laje. Acabou a conversa. Portanto, não quer dizer que não houve organizações americanas, enfim, que foram dando ajuda aqui, sei lá, que era a FNL, que era a UNITA, o MPLA deve ter recebido alguma coisa aí, enfim, o Comitê Americano para a África, mas que trabalha sobretudo com o Holden, mas falei aqui dos Estados. E dar armamento a um movimento que lutava contra um membro da NATO não tinha lógica nenhuma. E quando Kennedy quis não dar armamento, mas, enfim, tentar, digamos, falar do caso da Angola, o Salazar fez a chantagem, a coisa acabou. Portanto, os movimentos que levaram à luta armada receberam realmente dos países socialistas aquilo que era fundamental. O armamento. O armamento e as tribunas que eram necessárias. Lembram-se? Os dirigentes do MPLA, por exemplo, viajavam com falsos passaportes. Por quê? Porque podiam estar agarrados em França. Eu sei disso, que eu já vi passaporte dos mais velhos, com todos os nomes e funções, comerciante, enfim. Porque Portugal podia, por alguma razão, pedir à polícia francesa para agarrar um dirigente que era da Frelimo do MPLA no aeroporto de Paris. Claro que nos países socialistas, tinham mais liberdade para poder viajar e tinham apoio, tinham as tribunas, e repito, numa luta armada, tribunas internacionais são tanto mais importantes quanto as armas. O silêncio pode matar uma luta. Daí que foi aí que receberam as maiores tribunas possíveis para poder expressar seu apoio diplomático. Isso foi fundamental, aquilo que chamam o essencial. Quanto ao futuro, bem, a luta ainda não acabou, né? Quando eu introduzi a coisa, a luta não acabou, estamos hinos nacionais, e, enfim, bom, o presidente negro, sei lá, e está tudo bem, mas é quem controla a economia aí? Estamos ainda na luta. Portanto, as coisas continuam e acho que em relação à esquerda, a esquerda ocidental está neste momento literalmente laminada. O que resta agora do PCP, o que resta do PCF, o italiano, que era o partido mais bem organizado, mais poderoso da Europa, e fala aqui com propriedade, a CIA matou aquele partido. Logo a seguir da Segunda Guerra Mundial, o PCI quase que tomou o poder. Para os americanos era um pesadelo. E o fim do PCI não é só decisões internas. Sabe-se hoje, há livros sobre isso, de que a CIA jogou um papel importante para desfazer aquele partido. Deve-se lembrar da Itália daqueles anos 70, de brigadas, não sei o quê. Sabe-se hoje, não sou eu, são americanos que escrevem, porque os arquivos da CIA foram desclassificados, que a CIA anda atrás disso. Quem matou o pessoal italiano, a CIA está atrás disso. Quando, em França, a Segunda Guerra Mundial, o maior partido da resistência foi o Partido Comunista Francês. Chega a época da libertação, De Gaulle quis evitar a coisa, não havia maneira, aceitou, ministro comunista no poder, os americanos foram dizer a De Gaulle, ou se tira aquela gente, não problema conosco. Bom, ou seja, temos uma história de uma progressiva deterioração da esquerda europeia. Hoje em dia, o que resta dela? Qual é a diferença hoje entre uma posição de uma esquerda, do socialista francês com, enfim, da direita francesa? Não, ela é muito grande, né? O que resta da esquerda comunista, quase nada, nesses países. Portanto, a questão é para nós, os africanos. Como é que a gente gera isso, né?
Agora temos os países politicamente na mão. O nosso problema agora, claro que a gente não se esquece daqueles que ajudaram, de forma alguma. Mas o problema é como é que a gente gera assim, essas gerações todas, que tipo de relações temos hoje com o partido de esquerda, quer que esteja no poder ou não, a nível, enfim, quer da Europa ou da Ásia, né? Bom, hoje a China faz grandes negócios em Angola, mas quem está no poder é o MPLA. O MPLA foi vítima da China, da chantagem política. Mas agora são de relação de Estado, né? Então estamos nisso, portanto, é o que eu posso dizer. Mais uma vez, então, voltamos a dar a palavra aos caros confrades, aos participantes, para colocarem questões, fazerem comentários. Há uma inscrição até agora. João Fernando André. Pode avançar? Ok. Saudações aos presentes, saudações especiais ao conferencista da vez, saudações especiais aos membros da academia e a todos os participantes. Bom, eu tenho 3 questões que vou refletindo ultimamente relacionadas ao tema. A primeira é, professor, até que ponto os países outrora ditos não alinhados à época tinham tomado uma das linhas, porque parece que não eram assim tão alinhados como se pretendia. Ora, a segunda questão é, será essa carga histórica de apoio socialista, comunista, mas que às vezes eu acho que é mais socialista do que comunista se olharmos para as teorias que se diferenciam em muito segundo Marx, um dos motivos para hoje o atraso do desenvolvimento da maior parte dos países africanos? E a terceira questão é, por que razão hoje parece haver um afastamento dos países africanos em relação ao bloco socialista comunista e de uma crise de identidade do ponto de vista das filosofias destes partidos que outrora recebiam apoio e se pareciam que eram da esquerda, mas que agora não se sabe se são da esquerda ou da direita, que podíamos até às vezes trazer aqui a metáfora de George Orwell, olhando para a esquerda, a direita, e depois já não se sabe se é da esquerda ou da esquerda. Hoje, muitos desses partidos que outrora diziam ser da esquerda. Obrigado. Bom, obrigado. Se calhar, há mais 2 inscrições, se calhar avançamos já para os 2, né? Sim, eu acho que era bom fazer uma bateria de perguntas. Então, a senhora Dona Luzia Muniz. Pode ativar, já está. Ok. Boa tarde a todas e todos. Achei aqui algumas mulheres poucas. Olá, Jean-Michel, é um prazer estar contigo, assim à distância, mas é sempre bom ouvir-te. Eu ouvi-te falar da questão diplomática, que é muito importante nestes processos libertários. Eu gostava que falasses um pouco de Cabral, até porque comemoramos agora os 50 anos da morte de Cabral, por um lado, e por outro, o Cabral foi uma espécie de porta-voz dos movimentos de libertação das colónias portuguesas. Estou a falar da Frelimo, do MPLA e do próprio PIGC. Ele foi porta-voz depois daqueles 7 minutos do encontro com o Papa. O Cabral vai à ONU e força a ONU pelo seu traquejo diplomático, consegue forçar a ONU a adotar uma resolução em que reconhece o PIGC como o único verdadeiro e legítimo, não sei qual é a ordem disto, representante dos povos da Guiné e de Cabo Verde, coisas que
o MPLA e a Frelimo, e o MPLA sobretudo por causa da questão da divisão dos movimentos de libertação em Angola, não conseguiram. A minha questão é, olhando hoje com os conhecimentos que nós temos hoje sobre esse processo, sobre as relações entre estes movimentos, o MPLA, Frelimo e o PIGC, tu achas que há um domínio, ou havia um domínio do PIGC e de Cabral, neste caso, sobre os outros movimentos de libertação, quer dizer, testemunhado pelo próprio avanço também da luta na própria Guiné-Bissau? Obrigado. Bom, e o outro inscrito sou eu, então vou avançar já. Pois eu tinha duas perguntas para o meu amigo Jean-Michel. A primeira tem a ver com 27 de maio. Gostaria de ouvir a sua opinião sobre o papel de soviéticos, cubanos e chineses no 27 de maio. Qual a sua visão? Porque, pronto, visões há várias, claro, né? Sabemos. A segunda questão, pronto, é uma questão menos histórica e mais sociológica. Aliás, a questão do 27 de maio também não se pode dizer que seja propriamente histórica, não é? Porque é bastante recente, mas há um fundo histórico nisso. Tem a ver com o volte-face que foi ocorreu recentemente na visão de Angola em relação à guerra na Ucrânia. Passou-se do apoio a um lado a um apoio mais dissimulado ou não tão aberto ao outro. Qual a visão do Jean-Michel sobre esta questão? Muito obrigado. Obrigado. Então, vou começar a responder a essas três perguntas. Do João Fernando, André. Até que ponto, enfim, bom, não alinhado, realmente eu não alinhado. Essa é uma boa pergunta porque, e é pertinente a pergunta, porque, efetivamente, quando olhamos pela atuação política e diplomática dos países não alinhados, sobretudo naqueles anos 70, bom, João Fernando é muito jovem, talvez, mas nós mais vemos naqueles anos 70 e comparamos com o que se passa hoje, sim, dá para fazer essa pergunta. A minha opinião pessoal em relação a isto é que quando olhamos pelos fundadores daquele movimento, no fundo, o país nasce no momento naquele momento, aliás, nasce no momento da Convenção de Bandung. Temos aí personalidades claramente de esquerda, com as suas nuances, se quisermos. Bom, temos, claro, o Zhou Enlai, que é Zhou Enlai, a figura-chave do Partido Comunista Chinês. Temos o Tito, comunista, mas dissidente do Stalin. Temos o Nasser, Egito, bom, não era um comunista, mas um homem claramente com ideias progressistas, digamos assim. Enfim, Nehru, bom, da Índia, que podemos classificar alguém com ideia progressista, foi esse senhor. Portanto, grosso modo, aquela gente assumiu-se como, enfim, tendo que na necessidade de ficar entre os dois elefantes que estavam a lutar, dois blocos já, para seguir uma outra via. Bom, claro que na prática, quer em termos geopolíticos como em termos diplomáticos, a coisa não é assim tão simples. Ou seja, e para fazer curto, estiveram mais de um lado que do outro. Quer dizer, a neutralidade absoluta era uma coisa teórica, na realidade nunca existiu. Havia sempre mais, enfim, tendência de estar mais do lado digamos, da parte progressista do que do outro lado. Não houve uma neutralidade absoluta
E em alguns países não se escondia a sua relação com o soviético com os chineses, não se escondia mesmo, se escondia. Ou seja, o não alinhamento acabou por ser uma forma também, e muitas vezes a gente não presta atenção a isso, em alguns países africanos houve chefes de Estados bastante esperto para jogar nisso e poderem sobreviver nessa luta da Guerra Fria. Portanto, acho que houve sim mais tendência para a esquerda do que para o outro lado, evidentemente, né? E você vê a relação que a Índia tinha com a União Soviética, e que era uma relação péssima com a China. Bom, tem a ver com a geopolítica regional, mas ao mesmo tempo algumas das cimeras que foram tiradas, por exemplo, em Cuba. Bom, claro que a relação de Cuba com a União Soviética é mais do que conhecida. E Cuba era um país não alinhado importante. Portanto, sim, houve mais de um lado do que do outro. O não alinhamento nunca foi absoluto, isso não existiu. Em relação tanto à esquerda, acho que eu disse há bocado que o que resta da esquerda na Europa, da esquerda comunista, reduz a quase pouca coisa, digamos assim. E, ao mesmo tempo, os partidos socialistas europeus têm programas que são mais social-democratas que outra coisa. Quando você analisa os programas, realmente não há muita diferença com um partido de uma direita, entre aspas, moderada. Tivemos o François Hollande como presidente. Olha, vou começar por Mitterrand. Mitterrand, que é a última figura de peso da esquerda socialista em França. Mitterrand, desde já, nunca foi para a descolonização. Ele foi ministro das colônias. A gente esquece disso. Oposto a qualquer história de descolonização. Mitterrand, no fundo, utiliza de forma, digamos, oportunista o Partido Socialista, que não foi o partido dele no princípio. Quando ele se torna presidente, se alguém matou, de certa maneira, o PCF, e se alguém permitiu a subida da Frente Nacional, do Front Nacional, é o Mitterrand. É o Mitterrand. Isso, a Front Nacional acabou por, no fundo, roubar ao Partido Comunista Francês a base proletária. Vou dar um exemplo. Quando estou em França, em 86, estudante, o Front Nacional ganha as legislativas na zona onde eu ficava, entre Lyon e Saint-Étienne, que era uma zona mineira, uma zona operária, uma zona tradicional do Partido Comunista Francês, de gerações, desde a guerra. A Frente Nacional arrebatou aquilo tudo. Eu me lembro que naquele dia, no dia seguinte, todos já tínhamos medo de sair da noite na rua. Por quê? O Front Nacional tinha um slogan que era simples: 1 milhão de imigrados e 1 milhão de desempregados. Funcionou. Mas Mitterrand favoreceu, isso é uma coisa hoje conhecida no debate em França, favoreceu a subida da Front Nacional para desmantelar, no fundo, a base proletária do PCF, que o PCF hoje está reduzido a quase nada. Daí que hoje a esquerda socialista na Europa, no fundo, não há muita diferença com o programa da social-democracia. Não sei o que posso dizer em relação a essa pergunta, acho que não me esqueci de nada. Por favor, se me esquecer alguma coisa, pode me lembrar isso, João Fernando, tá bem? Luzia, em relação a Cabral, com certeza, ainda esta manhã tivemos um debate aí na conferência aí com os colegas aí de Portugal, e o Cabral esteve no meio do debate em muitos painéis. E Cabral é eu chamo aquilo a magia do Cabral. Cabral, há cada vez mais livros sobre o Cabral, porque ele era de uma dimensão intelectual que era difícil, enfim, dar uma única etiqueta. Cabral não era marxista, mas a sua análise da luta era de base marxista, claramente. Mas Cabral era capaz de penetrar todos os meios, ele conseguiu, e ele foi realmente a figura do PROA, daquela diplomacia conjunta desse movimento de libertação. Foi, e a sua credibilidade era tanta que realmente ele conseguiu penetrar meio onde era mais difícil, o MPLA sozinho entrar, ou mesmo a Frelimo sozinho entrar. Que ele conseguiu isso, na ajuda sobre isso, e a sua dimensão intelectual, quando você vai na livraria da minha universidade, há sempre um Cabral aí num seminário, está sempre aí. Sim, ele foi um porta-voz eficiente
eficiente, credível, cuja flexibilidade intelectual permitia conexões com meios mais diferentes, onde outros eram mais radicais, Cabral conseguia passar. Isto explica essa dimensão que ele hoje em dia tem, quer dizer, Cabral, quando se fala dos estudos africanos, há Fanon, há Cabral no meio, ponto final, quer dizer, não, há sempre um Cabral aí. Portanto, ele foi sim um eficiente diplomata, e acho que o PAIGC, a luta do PAIGC mostra isso, naquela querela sino-soviética, em que o MPLA foi vítima mesmo dos dois lados, Cabral arranjou uma forma de penetrar aquilo e sem drama nenhum. Sem drama nenhum, e acho que foi uma figura extraordinária, não há dúvida sobre isso. Em relação a sim, acho que, bom, acho que no fundo é a mesma pergunta. Se o PAIGC dominava mais a diplomacia, bom, pela personalidade de Cabral dominava, sim, dominava, por aquilo que acabou de dizer. E, além disso, a luta do PAIGC foi a mais eficiente de todas as lutas da Armada que houve. Foi a mais eficiente. E gerida com uma grande inteligência. De alguém que, daí o papel da sociologia, alguém que, da agrônomo, tinha uma visão sociológica da luta, e teorizou a luta em função dessa percepção e permitiu evitar conflitos de maior no meio da luta. Bom, não chegou até o fim, mas foi uma luta a mais eficiente, aliás, de todo o Império Colonial Português. Não há dúvida sobre isso. Daí que o PAIGC efetivamente teve essa hora imensa. Bom, o MPLA, a gente conhece os dramas internos, enfim, conflitos permanentes que acabaram por minar, de certa maneira, a própria imagem do MPLA. Bom, a FNLA, acabou por se reduzir a pouca coisa, por razões que a gente conhece, mas não vou entrar nesse debate aí. Portanto, eu posso dizer, Luzia, tá bom? Em relação ao Paulo, a pergunta do Paulo, sobre o 27 de maio, a inevitável pergunta, né? Você me arranja problemas. O 27 de maio, tem razão, Paulo, em abordar a questão do ponto de vista sociológico. Eu tenho um livro aí no Prelo que está a atrasar, porque, enfim, houve problema aí com a questão de editoriais, e o livro aborda justamente a questão do 27 de maio, sob um ângulo que eu quero, antes de mais, sociológico e de ciências políticas. Queria olhar o nito sociológico, como eu digo no livro, entender o nito e tentar desconstruir todo o discurso acerca do nito racista, nito aquilo. Eu tento atacar essa questão. Daí que eu concordo contigo que precisamos da sociologia para entender o 27 de maio, absolutamente. É uma questão política histórica, sim, também, logicamente, né? Quer dizer, o 27 de maio é o resultado de uma história, enfim, turbulenta do MPLA durante a luta armada. É também uma história de uma fase, digamos, que por um lado foi um sucesso. O MPLA foi o mais esperto dos partidos, do movimento de libertação, chega, arranja uma forma de alianças sociais que permitiram safar-se, comparado com o MPLA, com a FDL, a UNITA, mas ao mesmo tempo, quando a gente tenta, enfim, ir a fundo dessas alianças, desses dramas que já desenharam, né? Quer dizer, há os grupos de esquerda, os CACs, enfim, toda aquela esquerda muito complicada que faz aliança com o MPLA, mas é um MPLA que sai da mata com dissidências já muito complicada e, por um lado, aprecia o apoio da juventude, por outro lado, o presidente Neto, que já acabava de passar anos de contestação interna, não estava pronto a aceitar jovem que ele não controlasse. A cacetada sobre os grupos começa mesmo antes da independência. Isso tudo, nessa cacetada, o Nito jogou um papel fundamental. A minha teoria foi sempre a seguinte: ao ajudar a desmantelar o grupo de extrema-esquerda, o Nito fez um erro político que nenhum homem de esquerda deve fazer, nenhum político deve fazer. Ou seja, ele, no fundo, acabou por ajudar a destruir jovens que poderão ser os seus aliados no futuro. A política é aquilo que é. O mundo é tudo por acontecer. O inimigo de hoje amanhã pode ser um aliado.
aquela esquerda que o Nito ajudou a combater, quem diz que, numa dada altura, não podia ajudá-lo a ir mais longe? Mas ele ajudou a destruir aquela esquerda. Eu também defendo a ideia de que não foi só porque, quer dizer, foi o, digamos assim, porque o coisa do Nito, não. O Nito, ele próprio, tinha uma visão da vida política em Angola e a sua relação com a extrema-esquerda, aquele radicalismo que o levou, enfim, basta ler o discurso do Nito, enfim, bom, a bater em tudo aquilo que fosse, enfim, comitês que não se controlasse, era também uma visão pessoal do Nito. Não se vai, enfim, denegar ao Nito uma capacidade de análise, ele tinha a sua análise, a gente pode contestar essa análise, mas era a análise dele. E não foi o pau mandado para Agostinho Neto, não. Nem tudo. Portanto, eu quero voltar a ver o Nito, a olhar para o Nito, e desconstruir o discurso que há à volta dele. A ideia de que era um racista, a coisa diferentemente. E para isso eu digo, temos que ver o Nito. Não podemos, como diz o Eduardo Said, não é? Vamos borrar a história toda do passado e esquecer que o Nito é o fruto de um colonialismo cuja natureza a gente conhece. Que ele nasceu e cresceu no meio de um racismo colonial terrível. E poucos são aqueles que saíram daquilo ilesos. São poucos. O esforço dele é tentar, sob a capa marxista, sair um pouco daquilo. E ele tentou. Basta ler o texto do Nito. Ele tentou. Mal e, enfim, com muita confusão, mas ele tentou. Essa parte que me interessa do Nito, que eu chamo Nito sociológico. Portanto, concordo contigo, Paulo, que a sociologia é fundamental para a gente analisar o 27 de maio, mas é também uma questão política, fundamentalmente. É uma questão política, tanto mais que ainda vivemos hoje o drama político daquilo. Matou-se, no fundo, o entusiasmo juvenil com o 27 de maio. Morreu. Quanto à volte-face aí diplomática, bom, eu tive essa conversa aí com os jovens quando estava em Luanda, fui lá para, enfim, passar um momento com a família. Professor, Diga. Antes disso, saltou, não falou sobre o papel dos chineses, cubanos e... Obrigado, sim, acho que saltei aqui o papel dos chineses, cubanos sobre... O 27 de maio. 27 de maio, é outro assunto delicado. Bom, não haja dúvida, eu vou dizer isso com base na relação complicada entre Agostinho Neto e os soviéticos. No princípio, eu gozava com aquilo, mas hoje em dia já me irrita que se continua a publicar o livro hoje no Ocidente, a dizer o MPLA, que era o puppet, como é que diz aí, dos soviéticos, o Neto era o homem do soviético. Não era bem assim. Não era bem assim. Neto tem uma relação complicada com os soviéticos. O falecido Loi, um dia em Brazzaville, na casa aí da Ruth, que me diz um dia, à frente aí do palácio aí os Lara moravam lá, diz, os soviéticos sonham em tirar o Neto da frente do MPLA. O MPLA estava em crise na frente leste. Que se pudesse, até punham chipendo à frente do MPLA, porque o Neto é inflexível. A questão era a questão da relação soviética. Neto foi inflexível até o fim. Não queremos entrar nessa história. Somos apenas um momento de libertação, nós somos o Estado. Queremos armamento. Nós queremos armamento, não queremos outra coisa. Agora, se vocês querem que nos apoiemos contra os chineses, vice-versa, não queremos. A última delegação do MPLA, e a fotografia existe, que foi ver os chineses. Quem é o primeiro-ministro é Zhou Enlai, para dizer, estamos aflitos. O MPLA estava aflitíssimo, não havia armamento. Para convencer os chineses que ele não tinha nada contra, mas que apenas ele não estava em condições de apoiar um contra o outro. Não funcionou. Voltaram de mãos vazias. Portanto, a questão do papel do soviético no 27 de maio continua a ser debatida. Que houve aí cumplicidade mesmo silenciosa, houve. Materialmente mais complicado, mas que houve. Bom, não falo apenas da viagem do Nito ao congresso lá do PQ, essa coisa toda, mas que o Nito aparecia para os soviéticos como, talvez, isto sim, parece evidente. Talvez. Isso é evidente. Até ao fim, nunca tive uma boa relação com o Nito. Isso é bom repetir. Os cubanos, a coisa é muito mais complicada, porque os cubanos, sabe-se hoje que houve conversas.
Mas os cubanos não iriam apoiar o Nito contra o Neto, sem que o comandante em chefe aí da Havana dissesse sim. Castro não ia nunca apoiar uma coisa desta. Portanto, sabe-se que houve contactos, os cubanos não alinharam. Não alinharam. Há um documento de Risqué que foi o homem-chave da presença cubana em Angola, aliás, também no Congo, é um homem que circulou naquela parte da África toda, sobre, enfim, o mal-estar que havia já no momento em que o Nito estava na fase de estar em apuro, e o que o Agostinho Neto pensava. Esse documento parece mostrar que os cubanos não se queriam meter nesse barulho e que não iriam alinhar com o Nito Alves de qualquer maneira. Bom, mas que a inteligência cubana devia saber do que se passava, eles sabiam disso. É isso que eu posso dizer realmente em relação a... Os chineses, a não ser que haja uma coisa para me dizer, mas os chineses, em 77, ainda não estão em amores com o MPLA, em grande amor com o MPLA. Estão naquela prospecção, depois de ter sabotado o MPLA, de começar a instalar, mas não estavam. Os chineses, até agora não encontrei nada que acusasse os chineses de serem implicados. A não ser que tenha alguma coisa, mas até agora não se tem nada em relação aos chineses. A última pergunta, relativamente à posição de Angola. Em relação à guerra na Ucrânia. Vou lembrar uma coisa, antes de falar da Ucrânia, uma digressão. Não sei se lembram daquela provocação americana contra Cuba. Um avião americano que andava aí em cima de Cuba, largava aí panfletos, não sei o quê. Os cubanos avisaram, os mais velhos devem saber disso, avisaram, não nos provoquem, nos anos 90. Continuaram até que um dia os cubanos abateram o avião. Houve votação das Nações Unidas. E o delegado, o embaixador de Angola, não alinhou para apoiar os cubanos. Eu estava em Alvalade, na casa do Velho Lara. Você sabe que o Velho Lara, furioso, pegou no telefone, mandou bafo a quem do direito a dizer: como é que você pode fazer aos nossos camaradas aqui que nos apoiaram? Como é que podem deixar cair Cuba? Em relação à Ucrânia, os russos não parecem satisfeitos com a posição angolana. Esperavam da Angola uma posição clara. Bom, o que eu percebi na conversa aí em Luanda é que o jogo de cintura é um pouco complicado aí para tanto o governo angolano, o presidente, mas que esse jogo de cintura não agrada aos russos, porque quer uma posição clara. E suponho que o Lavrov deve ter dito isso a quem de direito. Não me quero adiantar muito nessa história, mas o que eu digo aqui que eu vi nas conversas aí, de uma posição ambígua e incômoda para, enfim, o antigo aliado. O que eu posso dizer? Não posso adiantar mais em relação a isso. Vamos então prosseguir com a nossa conferência, nosso debate. Mais uma vez, dar a palavra aos caríssimos participantes. João Fernando André está a pedir a palavra novamente e eu acho que o Dr. Patrício Batchicama também queria dizer alguma coisa, fez um comentário, mas nós preferíamos que falasse. Mas, bom, vamos começar já. Bom, professor, era só para reforçar, a minha terceira questão ia assim na linha da última questão do professor Paulo. Ou seja, hoje notamos parece um afastamento dos partidos que continuam no poder em África em relação ao bloco socialista. E então, relacionável a essa questão, será que os partidos que hoje governam a maior parte desses países africanos terão visto que esse apoio socialista e
eu não digo comunista, mas prefiro mesmo dizer socialista da Rússia, terá sido uma das razões do atraso para o desenvolvimento desses países? Ok. Eu vou já para não me esquecer mais dessa pergunta. Patrício, espera só um bocado também. Bom, não acho que nós tenhamos que culpar os outros dos nossos problemas sempre, né? Acho que não sou desses. Acho que a partir do momento que temos os nossos pais na mão, a gente tem que arranjar uma forma de fazer as coisas sem esperar pelos outros. Bom, mas o que resta hoje do tal bloco socialista? O que resta hoje? Tem uma China que está a fazer um capitalismo de Estado, claramente. Tem uma Cuba que receia abrir-se demasiado rapidamente e cair no erro do Gorbachev. Aliás, o Fidel foi muito duro com o Gorbachev quando ele abriu-se totalmente, dizendo com aquela ironia do Fidel: olha, agora vocês estão a descobrir Coca-Cola, nós cubanos já sabemos o que é Coca-Cola. Bom, então, o que resta do tal bloco socialista já não há nada. Há um país ainda com o Partido Comunista no poder, mas faz um capitalismo de Estado. Portanto, não resta mais nada. Há sim, aqui e acolá, uma pessoa de esquerda que esteja no poder, mas, como disse em relação à Europa, o que resta da esquerda dos anos 60, 70, quase nada, né? Daí que não se pode falar aqui de um afastamento, é apenas o facto de que hoje em dia os países africanos fazem negócio com os chineses como fazem com qualquer país capitalista. Aí não há considerações ideológicas. Com Cuba, aquilo que Cuba pode oferecer de melhor, bom, o seu sistema médico. Bem, Cuba ainda pratica uma certa solidariedade, sim, ainda dá bolsa, apesar dos seus problemas, a jovens africanos, sim. E, bom, mas é um país isolado com os seus problemas também. Daí que ele não representa por si só um bloco. Apenas um país onde a direção, portanto, política não quer fazer o erro de se abrir. Há uma pequena abertura, pequenas propriedades, mas não querem abrir demasiado rapidamente porque eles têm medo que depois não consigam segurar aquilo. Mas Cuba não tem, para além de exportar médicos de qualidade, não tem muita coisa para oferecer. O lado militar, bom, acho que já não se engajam em coisa militar. Eu que posso dizer em relação a isso. Portanto, bloco de esquerda aliás, bloco de socialismo já não existe. E a China não é, do ponto de vista econômico, é um capitalismo de Estado. Isso. André, não sei. Bem, eu acho que já respondeu às perguntas do João Fernando. Dávamos então agora a palavra ao Batscama. Alô, boa tarde, Patrício. Tudo bom? Sim, boa tarde a todos. Ao professor João Michel, e muito obrigado pela sapiência, e estendo essa minha saudações ao professor Paulo de Carvalho e ao meu amigo moderador. Bom, eu, na verdade, tenho um interesse também na questão do 27 de maio. Esse interesse nasceu na pesquisa que eu encontrei, quer no arquivo da CIA, já disponibilizado, está online, quer na Universidade de New Hampshire. Eu poderia até dar as fontes. É que no dia 23 até dia 25, os americanos sabiam onde estava o insurreto, digamos assim, o unitista, digamos assim. Ele sabia o espaço que eles estavam a fazer, e partilharam essa informação com a CIA. A minha pergunta seria, a que ponto havia regionalização desse conflito e influenciou o 27 de maio? Desde já, encorajo a leitura sociológica sobre essa questão, porque é muito, muito importante, mas eu gostaria de passar essa pergunta para não ir, para deixar também os outros falar. Até que ponto a Guerra Fria, digamos assim, o conflito entre os dois polos
tenha influenciado a 27 de abril, porque ele sabia com pormenores, sabia com pormenores o que é que estava a fazer. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Obrigado. Matsicam. Professor? Ok, obrigado, Patrício. E boa tarde. Boa noite. Nem duvido que os americanos tenham estado ao corrente do que se passava. A presença da CIA não é uma coisa nova em Angola, a gente sabe disso. E logicamente que mesmo se oficialmente tinham desmantelado, enfim, a antena, mas estavam lá, a gente sabe disso. Portanto, não me espantava nada. O problema é, uma coisa é eles saberem o que se passava, outra coisa é o papel deles, se tiveram algum papel naquilo. Se você ler com atenção as 3 teses do Nito Alves, uma das passagens mais dura da sua análise, da sua defesa, é a denúncia da presença de gente da CIA, inclusive dentro da direção do partido. Bom, não me parece que tenha sido uma fantasia do Nito. E a gente sabe o que se passou depois. E não seria nada de novo, a gente sabe como a CIA funciona. Até desde o momento de libertação, em plena luta armada, na guerrilha, tinham a gente sabe disso hoje. Portanto, isso significa isso que a CIA estava metida no assunto? Acho que não. Não vejo o Nito Alves assim, como um joguete da CIA. Com certeza que não. Portanto, repito, uma coisa é saber, outra coisa é ter um papel no evento. Acho que não vejo, não tenho prova de que os americanos estiveram com o Nito. Portanto, Professor, o que eu tenho como... Sim? No jornal Sunday Time, vou traduzir, diz o seguinte: as ações para minar o MPLA, as tentativas de o dividir a partir de dentro, são apenas a primeira etapa de um amplo plano da conjuntura internacional que tem como objetivo invasão armada de Angola. O artigo do Sunday é da Vitória? Sim. Bom, então entendi. Conheço a Vitória. Ok. Bom, acho que a resposta está encontrada. Não vou comentar mais. Ok. Patrício, bom, tudo bem. Eu conheço a Vitória e sei enfim, bom, as simpatias europeias às vezes são um pouco excessivas. Eu conheço a Vitória, é uma boa pessoa, uma boa jornalista, mas acho que aí vamos tentar analisar coisa de cabeça fria. Porque a acusação de Nito ser um joguete da CIA, já ouvi essa aí, eu não entrei nessa conversa. Agora, que a CIA sabia o que se passava. Nito tenta convencer o Neto de que havia agente da CIA. A gente sabe, depois de anos, que ele não estava a inventar nada. Portanto, bom, mas... portanto, não sei, Patrício, se em relação a isso, se dei uma resposta satisfatória ou não, mas podemos continuar a conversa. Sim, a conversa continua. Vamos continuar a conversa diversificando-a. Tá bom. Coloco então mais uma vez a consideração dos caros participantes. A não ser que o Patrício tenha mais alguma questão a colocar ao professor Jean-Michel. Não, eu não tenho, para não monopolizar a palavra. Ok, muito bem. Obrigado pela compreensão, Patrício. Passamos então a palavra, mais uma vez, a palavra aos caros participantes. Alguma intervenção? E caso não haja, eu queria fazer mais uma provocação ao professor. É mesmo uma provocação. Primeiro... A fechar já, então, não? Primeiro pedir para o professor fazer uma abordagem relativamente à ao relacionamento que os movimentos de libertação nacional daqui da África Austral, sobretudo dos países africanos de expressão portuguesa, como é que eles estão,
qual é a perspectiva? Sabe que já tivemos uma relação mais forte entre os movimentos de libertação nacional daqui da nossa área, e hoje parece-me que está morta. Por outro lado, a grande provocação é esta: a que se deve à vitalidade do MPLA e da Frelimo, até porque são... Não percebi essa última pergunta. A que se deve à vitalidade da Frelimo e do MPLA, até porque neste momento continuam no poder. A que se deve isto? Ok. Bom, vou responder a primeira pergunta. É uma boa pergunta porque acho que no início, quando falei das solidariedades que houve a nível regional, e que quando vi com horror que um moçambicano estava a ser massacrado numa rua em Joanesburgo, e que de imediato chamei o meu antigo estudante sul-africano, Neo, para me explicar porque é que eles chegaram a isso. Afinal, Moçambique deu um sacrifício grande. Maputo era uma cidade bombardeada constantemente. Daí ver isso bom, o que vem da cabeça é ingratidão, mas a palavra não chega para analisar a questão, entender? Porque a resposta é bom, sabe o que é? Eu estou a defender o seu, enfim, eles acham que os imigrantes estão a roubar o seu trabalho. Sou John. É o problema de qualquer imigrante em todo lado, né? Quando há crise, o imigrante paga, a gente sabe disso. Mas aí o problema é que o imigrante estava a pagar, ia ser massacrado, ia filmado, hein? Filmado. Era um irmão do outro lado da fronteira, cujo país pagou um preço terrível. Eu, estudante em França, em 84, há os acordos de Nkomati, Samora e o Bota. No dia seguinte, nós, os africanos, passamos mal com os nossos colegas da esquerda europeia. Dizem, é uma traição. É uma traição, uma traição. Diz, olha, é fácil para você estar aqui a comer bem bom, não a bomba, condenar o Samora. É fácil. Você não sabe o que é ter a sua economia destruída literalmente todos os dias. O que havia ainda de economia, e ter que tomar uma decisão difícil. Aquilo foi humilhante, porque vemos um Samora, a gente conhece o Samora, ter que assinar aquele acordo. Moçambique estava encurralado. Bom, cada um pode dar a opinião que quiser. Eu recusei-me em condenar a coisa assim, porque tendo vivido uns poucos bombardeamentos na minha estadia no sul da Angola, em que de um dia para outro morriam gente, assim, 10, 20, eu imagino a vida do povo de Maputo. Portanto, Samora estava encurralado e teve que assinar aquilo. Bom, sabemos que os sul-africanos não respeitaram de forma alguma, pelo contrário. Ele, o Zimbabwe e a Rodeja continuaram, enfim, deram a Renamo aquilo que a gente sabe, e Samora acabou por pagar com a sua vida. Mas, para dizer que ver como as solidariedades, as antigas solidariedades estão a desfazer-se, bom, por um lado, no fundo, não é nada de espantoso, né? As coisas mudam, agora são relações de Estados, como dizia alguém que chegou, mais uma anedota, chegou a Luanda um sindicalista senegalês, que foi daqueles que andaram a dar dinheiro ao MPLA quando o MPLA não tinha nada, enfim, né? E ajudaram a pagar o bilhete aqui, a colar uma conferência, e o homem veio para uma visita aos seus antigos companheiros e foi esquecido no aeroporto. Coitado, não falando português, e lembrou-se em dizer, mas você conhece o fulano? Deu o nome aí, não vou citar o nome, né? E chamaram o velho. O velho disse ao ministro naquela altura, enfim, vice-ministro, olha, sem homens como aquele aí que você abandonou no aeroporto, você não seria hoje vice-ministro. Portanto, as solidariedades vão se desfazendo, a relação de Estado e, por outro lado, a geração que está no poder, quer em Maputo, quer em Luanda, já não tem as mesmas sensibilidades. A questão da emoção é importante. Se você falar de Brazzaville, há uma geração que está lá em Luanda, de miúdos que cresceram em Brazzaville, miúdos do Lisi, como os irmãos Teta, não sei o quê, há emoção porque é a outra terra deles. Eles cresceram lá, alguns até nasceram lá, outros cresceram lá. Se falaram à minha família, aos lá de Brazzaville, há emoção porque cresceram lá, há essa relação, mas ao nível do Estado a coisa é diferente.
a relação do Estado, enfim, bom, em função dos interesses do momento, em função de quem está no poder, as coisas podem mudar. E posso dar uma série de exemplos de como as antigas solidariedades ao nível da África Central acabaram por criar situações quase que de conflito. A questão da cabida, por exemplo, em que, a uma dada altura, Mariam Gwabi, a quem o MPLA deve uma dívida imensa, o MPLA deve a Mariam Gwabi uma dívida imensa, deixa-me repetir isso, se o Gwabi tivesse fechado o aeroporto do Brazzaville ao MPLA, a história teria sido outra, depois do 25 de abril. Portanto, mas depois houve uma evolução, o Gwabi já não estava lá, e começou a haver uma série de, enfim, de atritos à volta da questão da cabinda. Então, pequenas coisas como esta vêm sempre alterar a solidariedade. E, bom, Moçambique, no caso de Moçambique, bom, a Frelimo está longe, acho que mantém-se uma boa relação com, portanto, no quadro dos antigos membros da CNPC, CP, desculpa, mas hoje quem que resta da antiga direção da Frelimo? O Marcelino foi embora, o presidente, enfim, esqueci o nome do antigo presidente. Chissano. Chissano está por aí, sim. Mas também foram mais que vão embora, o que resta, o jovem não tem a mesma sensibilidade, lógico, no fundo. É uma evolução um pouco múltipla. Questão do Estado, questão de gerações, portanto, não são as mesmas sensibilidades. Em relação à vitalidade da MPLA da Frelimo, bom, o poder desgasta, né? A gente sabe disso, não é preciso fazer, escrever 1000 livros para isso. Desgasta e, bom, cada um sobrevive como pode em função das dinâmicas locais. E acho que os últimos eventos em Angola mostraram ao próprio partido da necessidade de rejuvenescer, de certa maneira, não só em termos humanos, em termos, enfim, da visão política. Bom, é tudo isso posso dizer. Muito obrigado. Bom, Bem, na hora, né? Sim, eu penso que podíamos terminar, a não ser que exista alguém que queira aproveitar esses momentos finais para fazer mais uma intervenção. Não havendo? Não havendo? Professor Albino, apenas para fazer um pedido, é que essas comunicações, era bom publicar mesmo essas comunicações. É interessante cobrar os palestrantes as suas comunicações, que eles possam reformular na base das perguntas e fornecer à academia para publicar, porque são temas muito importantes. Aliás, o professor Albino Carlos sabe muito bem disso, é nesse sentido que eu peço. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Eu acho que o presidente da Academia Angolana de Letras ouviu a sugestão, que é valiosa, e vai levar isso em boa consideração. Vamos então terminar. Passaria então a palavra ao Dr. Paulo Carvalho para encerrar, não é? Agradecendo então a contribuição de todos, a participação de todos e sobretudo a participação do professor Jean-Michel, que não nos surpreendeu, sempre foi uma pessoa com uma visão e conhecimento profundo relativamente à situação política aqui da nossa região e dos nossos movimentos de libertação nacional. Muito obrigado, professor, e boa noite a todos. Obrigado eu. Sim, senhora. Então, nós agradecemos. Acerca da proposta do amigo Patrício Bachicama, de facto, a Academia Angolana de Letras tem essa preocupação. Nós vamos lançar a nossa revista, a revista Academia, cujo número 1 já se encontra, vamos dizer, no prelo, porque de facto já está a ser confeccionado, digamos assim. Vai ser uma revista que vai ser publicada apenas em formato digital, nós não temos recursos para mais que isso, né? E este primeiro número vai ter data de dezembro de 2022, queríamos que saísse já este mês, mas vamos ver, o mês já está quase a acabar e ainda não recebemos
as provas estamos à espera para verificarmos se está tudo em condições, mas já estão a ser feitos contactos com os conferencistas no sentido de prepararem as suas conferências para publicação na revista. Muito obrigado pela proposta que está já, portanto, a ser, é uma possibilidade que está já a ser equacionada. Bom, e vou anunciar as conferências que temos para o próximo mês. Para fevereiro nós temos 4 conferências, como é habitual. As 2 primeiras são sobre Amílcar Cabral, por ocasião dos 50 anos do seu assassinato. Começaremos com o comandante Carlos Reis, que nos vai falar sobre Cabral, sempre a importância da ética. O historiador Daniel Pereira depois vai falar a respeito da atualidade do pensamento de Amílcar Cabral. Na segunda quinzena traremos 2 autores um pouco mais jovens, já não são jovenzinhos, né? Mas um pouco mais jovens que a minha geração. Adérito Manuel e Gilson Lázaro, sociólogos. Adérito falará sobre a carreira nas letras e o rendimento econômico. E Gilson Lázaro vai nos falar de espaço e pobreza em bairros de Luanda. A moderação estará a cargo do académico Fragata de Moraes na primeira quinzena e do sociólogo Cláudio Tomás na segunda quinzena. Quanto à primeira conferência, já foi mencionado, portanto, a conferência da próxima semana já, no dia 2 de fevereiro. Carlos Reis, quem é Carlos Reis? Participou na luta de libertação no PAIGC, foi ministro da Educação e Cultura, comandante das Forças Armadas de Cabo Verde, com moderação do confrade Fragata de Moraes. Então, muito obrigado a cada uma e a cada um pela presença. Agradecemos muito particularmente ao historiador, professor catedrático Jean-Michel Mabekotali, pela disponibilidade. Vamos tê-lo mais vezes, com certeza. Portanto, nós normalmente de 6 em 6 meses contactamos os mesmos conferencistas. Vamos fazê-lo mais tarde, pronto, e vamos pedir para depois redigir esta conferência em texto para publicação. Agradecemos também ao nosso confrade Albino Carlos pela disponibilidade mais uma vez, e até à próxima quinta-feira, portanto, à próxima conversa da Academia. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado.